Boa tarde, meu nome é Carlos Alberto Quintino, eu sou professor da Escola Cora Coralina e coordenador do projeto Pé Unesco. Agora nós daremos início ao terceiro seminário de meio ambiente Cora Coralina, cujo tema é Água, Rios, preservar é preciso. Hoje teremos a participação da professora Sandra Regina Quinquio Nascimento, que é assessora de meio ambiente da Secretaria de Educação de Mauá. Ela é química, formada pela Fundação Santo André e pós-graduada em Educação Ambiental. O tema da palestra dela será Programa de Educação Ambiental em uma Cidade Educadora. Boa tarde, professora. Boa tarde. Muito Obrigado pela presença. Pelo convite, viu? E boa tarde, obrigada pelo convite, né? Essa oportunidade de estar apresentando, falando um pouquinho aqui da educação ambiental, né? Tá bom, nós que agradecemos, tá bom? E temos também a presença do secretário adjunto de Meio Ambiente, José Rogério Moreira Santana. Ele é formado em letras, ele é representante do município na FABA, vereador em 4 mandatos, ex-presidente da Câmara Municipal do Mauá, por 2 mandatos, e ele nos falará sobre os projetos da Secretaria de Meio Ambiente na área de educação ambiental. Professor Rogério, obrigado pela presença. Boa tarde, Carlos. Obrigado pelo convite. Estamos aí para contribuir e participar. Tá bom, nós que agradecemos. Agora eu quero passar a palavra para a abertura oficial do evento para o professor Maurício Leme, que é secretário adjunto de Educação. Professor, tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o Rogério, que está aqui com a gente, a Sandra Quinquio, o professor Carlos, que está aí na coordenação, o professor Alex, diretor da unidade escolar. Quero parabenizar em nome do Alex todos os demais educadores e educadoras da Escola Municipal Cora Coralina, por esse empenho, por esse trabalho, por esse projeto PEA Unesco, e nesse momento tratando aqui o terceiro seminário de meio ambiente. Assunto tão importante para a nossa educação e para a nossa sociedade. Eu quero, então, parabenizar a todos vocês, a todas e todos que estão aí, pelo empenho, pelo trabalho, pela participação nessa ação, nessa discussão, nessa conversa tão importante. Passo aqui só essas poucas palavras de início aí ao seminário, vamos para as discussões, vamos para o debate, e já justificando que eu só posso ficar até às 14 horas. Às 14 horas eu tenho um outro compromisso, então fico aqui mais alguns minutos, em torno de 20 minutos, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Agora eu queria passar a palavra para o diretor da nossa escola, o professor Alexandre Gonçalves dos Santos. Professor, fica à vontade. Boa tarde a todos, a todas aí. É uma honra estar recebendo também esse evento, agradecendo aí o seu José Rogério, a Sandra Quinquio também, as palavras do professor Maurício também, secretário adjunto, e vamos dar início, então, a essa conversa que teremos aí, tá? Já passando, devolvendo a palavra para o professor Carlos, para ele mediar esse evento. Obrigado. Obrigado, professor. Por último, eu queria passar a palavra para a aluna Esther, só que ela teve uma intercorrência e não pôde comparecer, mas mesmo assim, eu queria agradecer a aluna Esther, tá? E ela faz parte do nosso grêmio, né? Uma pessoa extremamente atuante no nosso grêmio, que teve uma intercorrência e não pôde comparecer.
Eu queria agradecer aos professores da TV Cora Coralina, que é o professor Paulo Santos, a professora Maria de Fátima e o professor Alois, que sempre contribuem com a gente aqui na TV Cora. Eu queria agradecer também aos professores, aos alunos, aos funcionários e à gestão da escola. Eu quero lembrar que esse evento ele é uma parceria entre a Secretaria de Educação de Mauá, o Projeto Pé Unesco e a Escola Cora Coralina. Eu quero lembrar também que esse vídeo será postado no YouTube, no canal TV Cora, tá? E nós passaremos aí já, em seguida do evento, o link para ser acessado no YouTube, tá bom? Eu queria lembrar que o seminário está dividido em duas partes. Na primeira, nós teremos a fala da professora Quinquio, da professora Sandra Quinquio, né, que vai falar sobre a educação ambiental em uma cidade educadora. É uma fala de 30 minutos. E a segunda parte, teremos a participação do secretário adjunto de Meio Ambiente, que é o professor José Rogério Santana, que também terá meia hora para fazer a sua fala. E após as duas falas, nós faremos a sessão de perguntas. Tá bom? Então, obrigado a todos e vamos começar o evento. Professora Sandra Quinquio, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Agradeço imensamente a sua presença, tá? E a pertinência do seu tema, porque nós somos Pé Unesco, você vai falar de projetos também que tocam no Pé Unesco, tá? Então, eu queria deixar a palavra com você. Fique à vontade e obrigado. Se você puder colocar minha apresentação, Carlos. Essa parte técnica, acho que vai ter que ser com o Paulo. Então, se ele puder já colocar, né, assim eu já começo com a apresentação, né? E aí eu peço para você, quando der uns 15 minutinhos, você dá um alô, porque eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão do Observando os Rios, né? Sim. Assim contempla aqui o tema água, rios, preservar é preciso, tá? Então, assim que o professor puder colocar. Professora Sandra. Professora Sandra? Sim. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu não tenho como colocar, porque eu não tenho material. Não foi me disponibilizado esse material. Não, eu passei para o Carlos, pelo Pé Unesco, e passei para a coordenação. Então, não foi me disponibilizado. Eu estou na minha residência aqui. Vamos fazer assim. Na escola. A Morgana passa para você, enquanto isso ela pode já fazendo a abertura. Ok, se ela me mandar... Pode ser assim? Sandra, pode ser assim? Pode ser. Tá, eu vou tentar fazer sem os slides por enquanto, mas depois teria que ter mesmo. O Paulo, e o Paulo passa no Meet. Tá, então, na apresentação, né, que daqui a pouco eu acho que já vai aparecer aí na tela, né, eu falo sobre a questão do programa de educação ambiental. É um programa que está sendo criado desde 2009, né, e é um programa que o Cidade Educadora, né, um selo que a cidade possui desde 2015, e um dos princípios é que se trabalhe de forma intersetorial. Então, tudo que eu for passar aqui para vocês, que eu for falar, eu não estou falando só da Secretaria de Educação, estou falando de um trabalho conjunto entre várias secretarias, né? E pensando nisso, né, falar aqui com o Rogério, ficar tranquilo, tá, Rogério? Eu apresento vários projetos aí. Bom, que bom, agora está mais fácil para mim, que eu estava meio perdida aqui. Vai, Paulo, se o Paulo puder colocar a tela inteira aqui, né? Vai já para o segundo slide, tá, Paulo? Professora Sandra, quem está disponibilizando os slides não sou eu, é a Morgana, provavelmente. Então, Morg, por gentileza, o segundo slide. Então, o segundo slide, né, depois vocês vão ver, acho que a Morgana vai conseguir colocar na tela toda aí, né? Ele mostra um organograma em que mostra todas as interfaces que são feitas com os projetos, tá? Na terceira
o terceiro slide, Morgue, você consegue colocar aí porque está muito pequenininho aqui para mim. Morgue, está me escutando, Morgue? Isso. Você consegue colocar toda a tela, Morgue? Ela está colocando aqui, tá? Tá. Então, esse aqui é o organograma que eu comentei com vocês, né, no segundo, que ele mostra todas as interfaces que ocorrem entre as secretarias e todos os projetos, tá? Então, eu vou falar sobre alguns. O Rogério também, eu vou falar assim por cima, o Rogério vai falar mais detalhadamente sobre algumas outras questões, tá? Pegando aqui o terceiro slide, eu vou aguardar um pouquinho. Acho que vai dar certo agora. Vocês vão ter que me dar mais um minuto depois, hein? O terceiro slide, né? Que acho que daqui a pouquinho aparece, eu coloquei como tema central a água, né? E os projetos que fazem uma interface maior com o tema aqui do seminário, tá? Aí tem Observando os Rios, temos a questão da coleta seletiva, o Guaruzinho. Eu vou aguardar só um pouquinho, tá? Que eu acho que como está difícil para mim, deve estar difícil para todos conseguir enxergar, né? Acho que agora vai. Então, temas ambientais articulados, né? Pegando a questão da água, né? Quais são os projetos que têm mais, assim, ligação com a questão dos nossos rios, né? O programa Mauá Recicla, que depois o Rogério vai falar detalhadamente a respeito, o Olho Vivo, Observando os Rios, né? O Guaruzinho, a Visita às Azetes. Nas hortas e nos jardins, é claro que se fala sobre a questão da água, né? Mas mais assim, em relação à questão do ciclo hídrico, da economia da água, da importância da água para os seres vivos, tá? Pode passar o próximo, Morgue. Isso. Então, um dos projetos que nós realizamos desde 2014 é o projeto Olho Vivo, né? Esse projeto, ele não é de livre adesão, na verdade, todas as escolas deveriam realizar, né? Existe um acordo de cooperação com a empresa BRK para que se faça esse projeto, tá? Então, esse projeto, o objetivo é o quê? É o descarte correto do óleo de cozinha, né? Porque ele caindo dentro da rede de esgoto, ele causa um impacto muito grande para a nossa rede, né? E Mauá, a gente, não sei se todos sabem, né? Mas nós temos uma estação de tratamento de esgoto, né? E esse óleo chegando lá, como ele o tratamento é via bactérias, né? É um tratamento biológico, as bactérias acabam morrendo, né? Então é bastante importante que esse óleo não chegue nem na rede de esgoto, nem nos nossos cursos d'água, né? Pode passar, Morgana. Aí eu mostro um pouquinho, isso aí foi um material, né? Todas as escolas receberam os materiais para realizar um projeto, as faixas, os banners, né? E pode passar o próximo, né? Pode para o próximo, Marg. Pode passar o próximo. Então, aí são exemplos, né, do trabalho de algumas das escolas, né? Felizmente, a maior parte da nossa rede, eles trabalham de forma efetiva com o projeto Olho Vivo, tá? Então, eles criaram, né, espaços que a gente chama de espaços eco-alfabetizadores, né? Para chamar a atenção tanto da comunidade quanto das crianças da importância da coleta de óleo. Pode ir para o próximo. Pode passar o próximo.
E aí outros projetos, né? Então, como eu disse para vocês, né, o programa de educação ambiental, né, que dentro de uma cidade educadora, como que ele tem que ser? Ele tem que ser intersetorial, ele tem que ter as parcerias com as empresas, e esse ocorreu esse ano, né, o projeto Maluquímica, né, foi um patrocínio da Oxiteno, o Cora também participou, né, eu coloquei essa foto aí, a Sidneia vai entender muito, né, a alegria que foi para esse menino, né, assistir e participar dessa peça, né. Então, foi um projeto desenvolvido em 7 escolas, demorou 8 meses para a gente conseguir organizar, né, mas foi algo que trouxe o retorno foi muito grande para a rede, né. Próximo, Mark. A Missão Natureza foi um patrocínio da Ultragás, o Cora também participou, né. Esse ano a gente teve vários eventos que foram patrocinados pelas empresas, né. Então, esse foi voltado principalmente à questão dos 3 R's. Próximo, Mark. As Meninas Curiosas, Oxiteno também patrocinou, Cora também participou, né? A gente está vendo como o Cora foi abrilhantado esse ano com vários espetáculos, né? Próximo. E falando em próximo, esse é o próximo, tá? Aí vocês estão convidados. Pode voltar um pouquinho, Morg. Esse vai ocorrer a semana que vem, dia 19. O Cora também vai participar, tá? Quem não teve oportunidade de ir nos outros, né? Ver se dá um pulinho no teatro, vai ter um espetáculo às 10 e o outro às 14h30, tá? Ele recebeu 4 prêmios, eu acho que vai ser bem legal. Próximo. Esse já ocorreu, né? Foi o Formigas Embaúba, né? Que deu esse curso. Alguns professores do Cora também participaram. Vamos, Morgan. Esse é um outro projeto. Volta um pouquinho. Vou ficar mais com a foto, Morgan, depois você pode passar mais rápido os outros, tá? Esse é um projeto Hortas nas Escolas, ele ocorre em 18 escolas da rede, né? A nossa rede municipal tem 44 escolas, que os prédios são nossos, né? E tem 4 conveniados. Então, na verdade, a gente atende aos alunos das 48 escolas, né? 18 escolas têm o projeto Hortas. Esse projeto é de livre adesão, né? Então, não é obrigatório as escolas participarem, tá? Pode passar. Então, aí são as 18 escolas que participam. Pode passar, Marli. Isso, volta só um antes, Morgana, depois a gente, não, depois desse daí, depois dessa foto. Deixa eu ver, não é essa ainda, vamos na outra, deixa eu ver se eu me perdi aqui. Essa daí, né? Então, nessa foto, o que a gente observa, né? Tem o projeto, então tem que ter também o quê? As formações, tá? Então, teve uma formação no Parque da Gruta, com engenheiro, né? E teve uma outra formação que foi a pedido da escola. Não sei se vocês conseguem observar que os professores estão dentro de um viveiro de mudas, tá? Esse viveiro é da Segurança Alimentar, e a Segurança Alimentar é um dos nossos parceiros, assim como a SSU e a Secretaria de Meio Ambiente. E como a gente está falando em rios, né? Atrás desse viveiro passa o Capitão João, tá? Então, o dia que vocês quiserem conhecer o viveiro, vocês já vão conhecer o viveiro e o Capitão João. E nessa formação, o que eu aproveitei? Além de falar da questão das hortas, eu falei também a respeito do saneamento básico, né? Aqui em Mauá a gente tem um grande privilégio, né? 87% do nosso esgoto, ele não cai mais dentro do rio, né? Ele vai direto para a estação de tratamento de esgoto, que fica em Capoava. Próximo, Mark. Pode passar. Jardim de Borboletas, um outro projeto, né? Esse é o que eu mais gosto, que esse eu criei, né? Pode passar, Mark. Da mesma forma, né? Tem os projetos, tem as formações. Pode passando, Mark.
Pode passar. Pode passar. E projeto Guaruzinho, né? O Guaruzinho está totalmente relacionado ao nosso tema, né? O Guaruzinho, ele é um peixe, e quando a vida volta ao rio, o Guaruzinho também volta, né? Eu consegui perceber isso em alguns locais onde não tem mais esgoto e já voltou a presença da vida, né? Então, o projeto Guaruzinho visa o quê? A valorização dos nossos patrimônios, né? A gente, quando as crianças fazem visitas ao Parque da Gruta, ao Parque do Guapituba. Quer dizer, tudo isso que eu estou falando para vocês, na verdade, 2 anos ficou tudo parado, né? Então, a gente fez o quê? Aos poucos, nós fomos retornando com esses projetos, né? Hoje, por exemplo, eu estava de manhã com as crianças que estavam fazendo a visita ao Parque da Gruta, né? E ali dá para se trabalhar bastante o quê? A questão das nascentes, né? Principalmente a questão do rio Tamanduateí e o histórico do parque. Pode ir para o próximo, Mark. Então, aí a visita, né, ao Parque da Gruta é pelas crianças, lembrando, né, que a gruta, né, a nascente não está dentro da gruta, ela fica um pouco acima, e uma coisa bem interessante também, que acho que é legal para vocês, né, a nossa gruta, ela é tombada, né, pelo Condefat Mauá, tá? Então, ela não corre mais, assim, perigo, né, quando passou o rodoanel, ela estava com risco de desabar, né, como já havia um processo aberto do tombamento, e teve que mudar toda a rota, né? Eles mudaram todo o projeto e a nossa gruta foi salva, né? Pode o próximo. Aí a visitar a ET, né? Os alunos do CORA já foram várias vezes, né? Antes da pandemia. Eu queria levar esse ano os alunos do Observando os Rios, mas não tem mais ônibus, né? O ano que vem a gente retoma com a visita à estação de tratamento de esgoto de Mauá, tá? E aí vocês também, né? Os professores, quando vocês quiserem fazer visitas, né? Pegar um HTPC, né? As escolas estão fazendo muito isso. Ah, tem um HTPC, a gente já ficou muito preso na escola, vamos dar uma saída, né? Quiserem fazer uma visita à ET, é só dar um alô que a gente faz o agendamento, tá bom? Próximo. Esse ano, e depois o Rogério vai falar um pouquinho mais a respeito, né? Nós tivemos a semana, né, do Dia Mundial da Limpeza, e uma das atividades foram as palestras da BRK sobre lixo zero, tá? Que é uma palestra também que pode, se vocês quiserem trabalhar com os professores, é só avisar que a BRK, ela vai até a escola e realiza essa palestra presencial, tá? Vocês podem ver aí, né, a palestra teve em várias escolas, mas eu peguei as imagens do que ocorreu no CORA com as crianças e depois com os alunos do EJAM da noite, tá? Professora, você pediu para que avisar? 15 minutos? Já deu. Tá bom, então vou correr aqui. Então, aí um dos exemplos, né? Essa escola queria conhecer o Parque da Gruta, por quê? Esses dias eu fui com o Aguinaldo, né? O Aguinaldo, eu não conheço o parque, né? O professor Aguinaldo, né? Essa escola também, a maioria das pessoas ali de Santo André, São Bernardo, eles não conheciam, eles ficaram encantados com o nosso Parque da Gruta, tá? Vai, Morgan. Pode passar. Vai, Morgan, acelera aí que meu tempo está acabando. Isso, nem vou falar nada, porque o Rogério vai ficar 1 hora falando, tá? Pode passar. E aí são atividades, né? Nós temos o quê, né? Vários projetos, todos eles trabalhados com outras secretarias, né? Esses são projetos trabalhados dentro da nossa rede. O Rogério, é claro, ele não trabalha só com a rede municipal, eles trabalham com toda a cidade, tá? Pode passar, Morgana. Só uma paradinha aí, né? Essa foto, para mim, ela representou muito, né? Que a gente estava numa pandemia e sem muita esperança, né? Quando eu vi essa foto
A escola retornando para a aula, essa criança cheirando aí a terra, né? Foi uma coisa assim bem marcante para mim. E agora, né, o Observando os Rios, né? Então, Observando os Rios, eu pedi um pouquinho tempo maior, porque com a pandemia, né, a SOS, né, que na verdade esse projeto é da SOS Mata Atlântica, né? E eles pararam por 2 anos o projeto. O ano passado retornou, mas a gente ficou conversando, né? Esse ano também ainda havia no início do ano riscos, né, para a gente trabalhar com o projeto, porque você tem que fazer análise da água do rio, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Sei que essa doença, os casos agora diminuíram, né? Em agosto, como a situação ficou um pouquinho mais tranquila, eu conversei, né, com o pessoal da SOS Mata Atlântica, conversei aí no Cora, né, e em agosto nós retomamos, né. O Observando os Rios, ele ocorre no Cora desde 2014. Então, como a gente está falando de PEUNESCO, né, eu conheci esse projeto lá no encontro estadual do PEUNESCO, na Escola Guilherme Vilares, né. Aí entrei em contato com a SOS e começamos a fazer em 2015 o projeto aqui em Mauá, tá? No início, né, participou Cora, participaram também escolas do estado, né, mas elas acabaram desistindo, ficou só o Cora, né? Esse projeto, na verdade, ele ocorre em 18 estados, né? E aqui em São Paulo, nós temos como escolas PEUNESCO que participam desse projeto, o Cora, o Guilherme Vilares, o Ângulo, o Colégio Magno, o Colégio Mater Dei, o Colégio Pentágono, Morumbi, o Colégio Rio Branco, né? Então, isso para mim é uma alegria, né? Eu fico muito feliz. Por quê? Porque os alunos do Cora estão tendo o mesmo, as mesmas, como que eu diria, oportunidades, né? O Antônio me ajudou aqui, que a oportunidade saiu do meu, eu esqueci, né? Estou com a ajuda do Antônio aqui do lado, tá? Então, eles têm o quê? A mesma oportunidade de escolas que são escolas ricas, né? Então, a gente traz para essas crianças, né, uma riqueza muito grande, né? O Agnaldo está participando, o Agnaldo está, assim, encantado aí com o projeto, né? Pode passar a próxima. Então, hoje eu tenho pouquinho tempo, né? Mas quando vocês tiverem um tempinho, entrem no site do Observando os Rios, que aí vai falar tudo a respeito, né? Então, quando a gente faz a análise, o que acontece, né? Eu tenho no meu celular, eu tenho um aplicativo, a gente faz as análises, depois de uma semana, os resultados são colocados, tá? Então, fica tudo que o Cora fez desde 2014 está registrado nesse site, né? No lado aí, direito, vocês podem ver 2 colunas, né? Amarela e azul é um gráfico, né? A gente faz as análises, aí já tem também os gráficos, né? Dando o resultado da análise. E aí, para alegria aí do Rogério, né, Rogério? A gente vê que esse ano a gente está fazendo somente as análises lá no Parque da Gruta, tá? Que a qualidade da água está muito boa. E isso dá uma paradinha aí eu peguei um pouquinho do histórico, né? Isso daí na época boa, que a gente podia ainda ter a tranquilidade de fazer análise no rio, tá? Então, aí é o Rio Tamanduateí, no Tanque da Paulista. Não sei se vocês conhecem a padaria do Alemão, é ali por perto, tá? E aí os alunos podiam ir lá, retirar água do Tamanduateí. Esse cuidado, a gente ainda tem um pouquinho de medo, né? Quem sabe daqui a uns anos a gente volte a fazer no Tamanduateí, né? Por enquanto, a gente só está fazendo no Parque da Gruta, por quê? Porque lá o esgoto é 0, tá? Lá não tem esgoto. E essas árvores, não sei se vocês estão vendo, foram os alunos do Cora que plantaram. Hoje elas estão no dobro do tamanho, tá? Pode passar. Então, aí foi tudo que nós fizemos, né? Todas as conversas que eu tive com a
com a Morgue, com a Paula, com o Cezinha da SOS, para que voltasse o projeto no Cora, né? E aí a escola decidiu que seria com os nonos anos, né? Então, em agosto foi o nono A, em setembro o nono B, outubro o nono C, em novembro vai o nono D. Então, todos os nonos anos vão ser contemplados, tá? Eu fui também, fiz uma formação com esses alunos, né? Porque você vai levá-los para fazer um trabalho, um projeto, eles têm que saber o que eles estão fazendo, eles têm que entender, né? Então, teve toda uma fala antes. Morte. E aí, eu vou precisar da ajuda de quem tiver... Você está vendo aí um clicar, Morgue? Eu vou combinar com você, você vai apertar isso daí, a gente vai assistir até bioindicadores, tá? Então, esses vídeos, a escola tem todos os vídeos, né? Então, nesse projeto, o que a gente faz, né? Os alunos vão lá e fazem análise da água, tá? E aí existem vários parâmetros. OD, oxigênio dissolvido, DBO, nitrato, fosfato, coliformes fecais. Então, nesse vídeo, ele explica cada um deles. É claro, hoje a gente não vai estar vendo todos, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como é o projeto, tá? Morgue, se você puder aí dar um cliquezinho, tá? Eu estou tentando copiar e colar, porque ele não está deixando acessar. Não está deixando acessar? Não, peraí. Minuto. Se não der, eu sigo com as fotos. Aí o Rogério ganha uns 5 minutinhos, tá, Rogério? Não deu certo, Sandra. Não deu certo, ó, Rogério ganhou 5 não... minutos. Ai, que pena. Eu não sei como Pena eu mesmo, que era a parte mais legal da minha fala, era esse vídeo, né? Mas não tem problema, não. Não vai mesmo, né? Acho que agora vai dar. Vai, vamos ver, vamos ver. Peraí, olha. Vê se está rodando aí. Vamos ver, acho que agora vai. Se não der, eu mostro pelo menos a equipe, tá? Oi, eu sou Gustavo Veronese. Eu sou César Pegoraro. Thiago Félix. Romilda Roncati. Fazemos parte do projeto Observando os Rios da Fundação SOS Mata Atlântica. Estamos aqui para fazer uma série de vídeos para mostrar o passo a passo de como se faz a análise da qualidade da água, uma forma de auxiliar o trabalho de vocês em campo. Esse é o nosso kit de monitoramento da qualidade da água que vocês receberam para desenvolver o trabalho do Observando os Rios e que vocês conhecem muito bem. Então, esse material compõe o kit. Então nós temos aqui um material para leitura de oxigênio dissolvido, as cartelas, as pastilhas a cubeta, o termômetro, turbidímetro, cartela de turbidez, um coletor de água, um manual de campo, que é uma ferramenta muito importante, traz várias informações sobre o projeto. Inclusive, no seu interior a gente tem a ficha de análise, que é todas as leituras ambientais e físico-químicas que a gente faz a cada análise. Além desses materiais, segue também as cartelas colorimétricas e de informações para verificação de pH, nitrato, fosfato e coliformes. Além disso, vem as vidrarias correspondentes e as cartelas com os reagentes que vocês vão verificar durante o período de análise. É importante que esse trabalho de campo seja feito em grupo, porque é um trabalho participativo e também cada um tem uma sensibilidade diferente, um olhar, uma sensibilidade no olhar diferente, já que as cartelas são colorimétricas. Importante que seja feito num ambiente aberto, de boa luminosidade e também sem óculos escuros.
Acho que deu para dar uma ideia aí, né, Morgan? Se você quiser voltar já na apresentação, Morgan. Estou voltando, minuto. Isso. A Morgan é esperta, é boa, hein, Morgan? Eu vou te contratar, tá? Porque eu sou horrível para fazer isso, né? Então, ó, eu estou falando um pouco rápido, né? Também tem um pouquinho de dificuldade, eu gosto de falar, mas eu gosto de estar olhando para as pessoas, né? Não sei se está dando para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, esse projeto agora a gente faz no Parque somente lá dentro do Parque da Gruta, tá? Tem uma foto aqui do lado esquerdo, que vocês veem o rio, e tem uma pessoa aí jogando um baldinho, né, dentro do rio, né? Essa pessoa sou eu, tá? Então, esse rio é o Bocaina, né? Já que nós estamos falando em rios, né, aqui de Mauá, esse é também um dos principais contribuintes do rio Tamanduateí, tá? Nós fazíamos aí no Bocaina e fazíamos no Tanque da Paulista, que é o Tamanduateí. O Bocaina, a foz dele, né, a foz é onde o rio termina, né, a foz dele é ali no Tanque da Paulista. O Bocaina não parece, tá? Mas nesse local onde nós estamos, não tem mais o esgoto. Todo o esgoto já foi tirado. O que acontece às vezes? Às vezes as pessoas começam a fazer as ligações irregulares, né? Então, a última vez que nós fomos aí com os alunos, isso já faz 2 anos, né? Nós até pulamos de alegria, né? Porque a qualidade da água já tinha melhorado bastante. Nesta foto aparece, eu estou junto com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente e com o pessoal da BRK. Como a gente não podia ir com as crianças, né? Porque existia muito ainda o risco de contaminação, nós fomos aí com essa equipe, tá? Então, hoje, né, nem o meio ambiente, nem a BRK estão mais no projeto, mas estão sempre convidados a estarem participando, tá? Porque eu acho que é um dos projetos mais bacanas que nós temos. Pode pular outra, pode pular. Aí, né, eu pus essa cara alegre aí do Aguinaldo, né, porque o Aguinaldo é uma felicidade, né, o que ele está fazendo com esse projeto aí é uma beleza, né. Então, eu quero aproveitar e agradecer a Paula, a Morgana, que estão dando aí todo o apoio, o Alex, que permitiu que a gente voltasse com Observando os Rios no Cora, né. Então, quando a gente vai, o que acontece? Nós fazemos a análise da água, tá? Vocês viram, pega a água, joga um comprimidinho, né? Vê que se mudou de cor, que cor que ficou. E a gente aproveita também com os alunos de mostrar um outro aspecto, porque todos eles conhecem a gruta, mas eles não conhecem a história do Parque da Gruta, né? Então, eu trabalho com a parte histórica, né? E o Aguinaldo trata da questão do bioma Mata Atlântica, né? Então, a gente aproveita aí e dá uma aula também, né? E qual que é a minha alegria, né? A minha alegria do Aguinaldo, a gente vê o comprometimento desses alunos, né? Eu achei que eles iriam, né? E não iriam ficar entusiasmados, mas foi ao contrário, eles estão levando muito a sério o projeto, né? O que nós fazemos, né? Cada análise, vou falar de pH, Aguinaldo, a gente explica o que é pH para eles, né? Então, para que eles entendam o que eles estão fazendo e a importância do que eles estão fazendo. Eu sempre digo a eles, vocês são os guardiões do rio Tamanduateí, né? A gente tem um rio extremamente importante, que corta aí todo o ABC, e a gente tem que valorizar o nosso rio, né? E o que a gente percebe? A gente vai falar, às vezes, com um adulto e pergunta, né, qual o nome do principal rio de Mauá? As pessoas não sabem, né? Então, desde os pequenininhos, hoje eu fico com as crianças lá no parque, a gente faz até um treino, como chama o rio? Lembra o nome de um bicho, é Tamanduateí, né? Então, aí, fica aí o convite, o ano que vem, né, o Carlos sempre está aí com aquele entusiasmo da gente retomar a questão dos rios, né? A gente tem 2 bacias importantes em Mauá, o Tamanduateí, e tem o do Guaió também. Aí, quando vocês pensarem, vamos fazer uma coisa além, né? Vamos conhecer outros contribuintes, né? A gente está aqui à disposição para ajudá-los, tá? E aí, né, essa alegria toda, volta uma foto.
Toda vez que eu vou fazer Observando os Rios, eu fico entusiasmado, né? Porque, assim, eu tenho um carinho muito grande, eu estou em projetos, mas eu nunca me afastei do Cora, né? E é uma alegria muito grande a gente ver como esses alunos saem do 9º ano, né? Eles foram, assim, extremamente educados, muito participativos, levaram tudo muito a sério, né? E acho que isso traz muita alegria para a gente, tá? Obrigada aí pela oportunidade, né? Vamos aí juntos, o ano que vem, se outros professores quiserem conhecer esses projetos, né? Conhecerem mais de perto, a gente está aí à disposição, tá? Rogério, passo a vez para você agora. Professora Sandra, queria agradecer a sua fala, tá bom? E já adiantar que nós vamos falar sobre a questão das bacias, né, de Mauá, que é um tema interessante, não só para a formação, como para os alunos e professores. Tá bom? Obrigado. Imagina. Agora eu queria que o José Rogério Santana fizesse a exposição. Obrigado, Rogério. Tá, ok. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todas e a todos. Sandra aí, parabéns pela exposição. A Sandra é uma apaixonada, né, dessa questão ambiental. É notório isso na gestão, né? Isso é importante, ter pessoas apaixonadas pela questão, né? Para a gente poder apaixonar mais gente. E a gente continue seguindo. Então, Carlos, eu quero agradecer. Bom, em relação à Secretaria do Meio Ambiente Verde, a gente tem trabalhado um projeto com relação à educação ambiental, em alguns momentos em parceria com a Sandra, né? Na questão de palestras, de envolvimento em eventos, como foi o Dia Nacional Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a gente fez uma ação importante no teatro, com a comunidade, com escolas, né? O Dia Mundial da Limpeza nasceu ali dentro do coletivo Cidade Educadora, e a gente tem feito alguns acompanhamentos também de alguns projetos que são importantes, citados aí já pela Sandra. A gente tem no corpo da Secretaria projetos como Oficina Verde, que trabalha com a comunidade para incentivar as pessoas a aproveitarem seus espaços nas suas casas, nas escolas, nas associações, né? Do ponto de vista como implantar, como cultivar e como cuidar de mini hortas nesses espaços, né? Ter essa discussão das hortas verticalizadas, hortas suspensas, as pessoas usam isso hoje muito nas suas casas, em lajes, em apartamentos, né? A gente tem um outro projeto que é o levantamento arbóreo, que é da Cidade das Árvores, né, da saúde das árvores, que, inclusive, Mauá, depois de mais de 10 anos, foi pontuado e premiado recentemente pelo Estado no programa Município Verde Azul. Mauá, eu acho que depois de São Paulo, em outra cidade que eu não lembro, pontuou com muita força, principalmente por conta dessa questão do levantamento arbóreo, que é ao mesmo tempo que a gente planta, já plantamos mais de 2.500 árvores entre 2021 e 2022, mas também no sentido de diagnosticar e prever a saúde das árvores, né? Evitar, assim, acidentes e, ao mesmo tempo, fazer uma reposição da nossa arborização. Nós estamos com o projeto Olhar Verde, foi entregue na Secretaria da Educação do Estado, que é também uma tentativa de fazer com que as pessoas conheçam nossos parques, né? Principalmente a Gruta e o Apituba, mas também ter um olhar para a nossa bacia do Guaiol, né? Onde a gente tem ali quase 13 quilômetros quadrados de território e ainda muita vegetação ainda intocada, graças a Deus, mas assim, também temos problemas lá. Mas a gente está também sinalizando no sentido das pessoas conhecer essa parte da cidade, que é uma parte rural, a gente não tenha isso no mapa do estado, Mauá não tem mais área rural, mas ali é uma área rural, tem mais de 6 pesqueiros, tem restaurantes, tem preservação, isso é uma área muito interessante, é um manancial muito importante de se conhecer, né? E ali também, como o Tamanduateí, nasce o rio Guaiol, que é um rio que também, se o Tamanduateí é pouco conhecido, o Guaiol é menos conhecido ainda, né? E está numa bacia importante, fazendo ligação com Ribeirão, Poá, Suzano e São Paulo, né? Então, a gente tem ali uma área verde muito grande, a gente tem falado um pouco disso para as pessoas conhecerem essa questão. Então, o projeto Olhar Verde, ele trabalha com esse sentido, né, de abrir espaço para as escolas virem,
há um problema concreto de transporte, mas nós estamos tentando resolver para que mais pessoas comecem a conhecer esse projeto, né? Nós temos o curso de jardinagem, também aberto à comunidade, que acontece agora em setembro, eu acho que aconteceu, e a gente vai tentar também, em diálogo com a comunidade, fazer com que a gente possa efetivamente dialogar mais com as pessoas. Um dos desafios para a gente, que já tem a minuta, é fazer com que a educação ambiental de Mauá seja uma lei, que a gente tenha um plano efetivo de um plano, um projeto de lei, vai uma lei aprovar, que aprova o nosso Plano Municipal de Educação Ambiental para um período aí de pelo menos 4 anos para frente. Então, isso já está com o Tiago, está em estudo, já tem uma comissão que se organiza com interface com outras secretarias e com a sociedade civil. Esse é um ponto muito importante que nós estamos abordando. Uma ação importante do meio ambiente foi a reativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que estava inativo, sem reunião, que agora se reúne ordinariamente, e que é um espaço também da sociedade civil, que a gente entende também como instrumento de educação ambiental, né? É importante inserir nessa questão da educação ambiental a causa animal. A causa animal, ela hoje está situada dentro do meio ambiente. Então, a causa animal também reativamos o conselho e temos todo um projeto de política direcionado aos nossos animais, né? Tanto os domésticos como os silvestres. Então, isso tudo está entrelaçado com a questão ambiental, o território dos bichos, espaço dos bichos, né? O cuidado com os pets, tudo faz parte de um conceito maior e mais amplo de meio ambiente. A questão da reciclagem, o Mauá Recicla, Sandra tocou, é verdade, é um programa que é desafiador, ele tem na sua primeira fase como meta fazer com que o poder público seja o exemplo primeiro, ou seja, nós estamos nos esforçando para, em médio prazo, a gente fazer com que todos os órgãos públicos da cidade de Mauá façam a coleta da fração seca dos resíduos, e isso é destinado hoje para a cooperativa. Nós começamos fazendo isso no Passo, com 300 quilos, hoje são mais de 3.000 quilos de resíduos só do prédio do Passo, e o Mauá Recicla hoje ele ganhou uma página, assim também como a educação ambiental, que está lá no site da prefeitura. São conquistas importantes de comunicação com a sociedade civil, e a reciclagem acontecendo nos órgãos públicos, no segundo momento ela vai buscar também com que o cidadão que frequenta esses órgãos públicos também possa levar o seu reciclável para lá, né? O que nós chamamos de fração seca. Aí, nesse primeiro momento, papel, plástico, né? Criamos um GT de funcionários que acompanham o programa, incentiva. Aqui na prefeitura, para você ter uma ideia, a gente, além dos funcionários, no seu espaço de trabalho, muita gente está trazendo de casa. Eu, por exemplo, separo o meu, toda semana eu levo. Né? O meu lixo em casa reduziu 2/3 com essa prática de separar a pizza que você come, a garrafa do leite que secou, os vidros, etc. Né? Então, é um trabalho muito interessante, né, nesse sentido. Então, o Mauá Recicla, a gente espera que ele seja uma âncora mesmo, um pontapé inicial do ponto de vista dos resíduos secos, para atender, inclusive, você ousado atender toda a cidade, né? Então, a gente está trabalhando para estruturar essa questão. Dentro dessa lógica, a gente quer avançar ainda esse ano para algumas etapas da logística reversa. Então, estamos dialogando com um chamamento público para aparecer algum interessado de fazer os resíduos secos eletrônicos, né? Que é uma exigência do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.310, que é a lei federal que trabalha com essa questão da logística reversa. Então, estamos evoluindo nesse sentido, né? Dá um destaque aqui no Olhar Verde, que é os parques da Gruta e do Guapituba, e aqui também no Passo, nós temos um parque. Mauá tem praticamente 3 parques mesmo, grandes, né? Mas também tem a Bacia do Goiás. Então, a gente dá um destaque porque a nossa concepção de educação ambiental, ela avança para buscar essa sensibilidade com as pessoas, das práticas sustentáveis, das práticas ambientais, mas também, ao dialogar bastante numa concepção, num conceito de educação ambiental, que busca a todo momento envolver o cidadão. Porque se a gente não tomar cuidado, a educação ambiental ela pode ficar num patamar muito acadêmico e logo ela fica muito passiva. É preciso que ela vá para as ruas, né?
e a gente tem um projeto, inclusive, em Mauá tem mais de 60 pontos de descarte irregular de resíduos sólidos. A gente vai estar treinando uma equipe para ir para a rua, revitalizar esses pontos junto com a Secretaria de Serviço Urbano, mas buscando a cumplicidade também do cidadão para descartar de forma adequada e, do outro lado, despertar um senso crítico desse conceito, de que a educação ambiental precisa evoluir para um patamar mais crítico, no sentido de fazer com que o cidadão tenha as práticas sustentáveis, mas que também que ele tenha uma compreensão dos grandes temas do ponto de vista do clima do planeta, com os desafios que o meio ambiente está colocado, né? A gente pode colocar aqui o debate da Amazônia, por exemplo, né? A Amazônia interessa a Mauá muitíssimo, claro, isso impacta bastante no clima, na regularidade das chuvas, do tempo. Então, é preciso que as pessoas também tenham esse senso crítico de que, mesmo a gente fazendo a parte doméstica, do ponto de vista da preservação, da educação ambiental, da criatividade com alguns projetos, é importante despertar esse senso crítico em qual sentido? De que as grandes corporações, né, o agronegócio, com o desmatamento agressivo, muitas vezes, para a questão da agropecuária, etc. e tal, tem também uma responsabilidade muito grande aqui, uma questão de educação ambiental, que ao mesmo tempo ele é educativo e ele é preservativo no espaço da cidade, mas que ele também faz o debate de como o mundo está e de como que a gente precisa evoluir nesse sentido também, buscando responsabilizar grandes corporações capitalistas que desmatam, às vezes, muito mais do que uma cidade inteira, né? Com algumas ações. E a gente precisa pensar um pouco de levar essa mensagem para as pessoas. E quando a gente pontua um plano, a partir de uma lei, um plano municipal de educação, né? A gente também está buscando criá-lo com um conceito, com esses parâmetros, né? De que nós estamos todos interligados, que nós temos que fazer a nossa parte e fazer com que o mundo organizado, né? A questão do mundo organizado, ele também faça esse debate, né? E esse modelo, ele tem que ser popular para ele ter uma linguagem acessível à Dona Maria, o seu João, né? Então, a gente quer traçar para o ano que vem algumas ações nesse sentido, de por que não ir para as feiras falar de educação ambiental, com algumas oficinas, né? Buscando a cumplicidade das pessoas, conversando com elas a respeito da importância de plantar, de cuidar, de preservar, mas também transmitindo informações no sentido de integrar como diz o filósofo, acho eu, né? Atue localmente, pensando globalmente, nesse sentido de dizer também que o mundo está nesse ponto, né? E que as mudanças climáticas interferem diretamente também nas nossas vidas e nos nossos comportamentos, né? Então, conforme o planeta muda para bem ou para pior, a gente também, como ser humano, acabamos mudando também, né? Então, é uma reflexão muito mais avançada. Logicamente que aqui na cidade de Mauá, nosso prefeito Marcelo Oliveira tem buscado a todo momento apoiar e incentivar, fomentar todas as nossas ideias e ações, no sentido de transformar com que a cidade de Mauá possa vir a ser uma referência nesse sentido, com esses projetos que estão postos, né? O fortalecimento da educação ambiental nesse sentido, ele é muito importante. Nós estamos trabalhando numa reforma, o prefeito começou uma reforma importante na Gruta Municipal, né? E está em andamento. Depois tem o Paço Municipal, que é e a gente vai evoluir para o Parque Guapituba, fazendo com que aquele espaço, com as suas particularidades que ele tem, ele possa se tornar um centro de radiação, vamos chamar assim, de educação ambiental. Essa é a nossa meta maior nesse sentido, fortalecendo, como disse, já essas ações que são do levantamento arbóreo, né, que são das hortas, em alguns momentos em parceria também com a educação, que é a questão da comissão do plano, de elaborar a lei do nosso plano municipal de educação ambiental, na revitalização desses núcleos de descartes irregulares que acontecem na cidade. E certamente também potencializando as ações que já são realidade da causa animal, não só aqui, dizendo novamente, causa animal não como só os pets domésticos, né, mas a nossa fauna e nossa flora. É muito comum hoje a gente ver na cidade coisas que a gente, às vezes, tem que viajar para ver, né? A gente já vê pica-pau, a gente vê tucano, na frente da minha casa apareceu um esquilo para comer pitanga e tal.
a gente tem que... Isso é bom ou ruim, né? Será que os bichos estão perdendo seus territórios? Então, a gente vai potencializar bastante essa discussão, porque ela tem tudo a ver, como tudo na vida, com a questão do ambiente como um todo, né? E toda essa fala para dizer também do nosso conceito de que, de fato, a gente não pode reduzir o conceito de meio ambiente a um conceito acadêmico, né? O ambiente ele é um todo, e a gente precisa encontrar linguagens e palavras de vamos dizer assim, sensibilizar as pessoas para a temática, né? Eu aprendi com alguns amigos de que todos nós podemos já estar conscientes, mas talvez não estejamos efetivamente, vamos dizer assim, sensibilizados, né? Se somos realmente praticadores de atos ambientais e sustentáveis. Então, a gente tem que buscar essa cumplicidade para as pessoas avançar mais, plantar mais, cuidar mais. Eu acho, Carlos, que é um pouco eu falo bem rápido mesmo, que a gente vive isso dia a dia, né? A gente não preparou nada, mas no sentido de estar contribuindo mais com esse debate. Por hora, aqui as minhas anotações, foi o que a gente achou importante estar destacando nesse momento. Rogério, muito obrigado, tá, pela sua fala. Acrescentou muito aí ao corpo docente, aos funcionários, a todo mundo, tá bom? Agora eu queria deixar aberto o microfone para perguntas dos professores. Quem quiser fazer pergunta, se manifeste. Abre o microfone e se manifeste. Olá. Carlos, eu acho que eu vou ser o primeiro a falar aqui, depois os outros colegas podem falar também, né? Eu espero. Sobre a fala do Rogério aí, eu achei interessante, a Sandra também, obrigado por ter nos agraciado com a sua apresentação, né? O Rogério também quero agradecer muito. Eu acho que é bem importante a gente ter esses encontros para falar dessa temática, né? Principalmente nos dias atuais, né? Em que a gente percebe aí que nem todo mundo tem essa preocupação, né, com o meio ambiente, e sobretudo dentro da escola, né? Porque acho que é o início, a educação formal, ela traz essa, como falou a Sandra aí há tempo, essa oportunização, né, dos alunos para estarem aprendendo sobre isso, sobre esse tema que nos é tão caro. E o que o Rogério falou sobre a questão do meio ambiente, Rogério, acho interessante pensar assim que o meio ambiente é o ambiente em que nós vivemos, né? Não só pensar na questão, como você falou, muito propriamente, né, da Amazonas ou de alguma outra região da Antártida, mas da cidade que a gente vive, né, do meio que a gente participa no dia a dia, né? Essa apontamento aí sobre a preocupação com a fauna, não apenas com os animais domésticos, mas com eles também. Uma fala que, para mim, me parece mais nova, né, mais recente, né, e que faz parte também do meio ambiente, né, a fauna, sobretudo, né, mas essas reflexões, eu acho que elas têm que ser pontuadas para que a gente, todos nós, né, possamos fazer aí a tempo, né. A minha pergunta, Rogério, é em relação aos ecopontos, né, que em Mauá, eu me recordo, há algum tempo, teve esse projeto, acho que foi muito feliz, porque é um lugar onde a população pode fazer o descarte daquilo que não interessa mais a eles, e os ecopontos eram bastante visitados, tinham muitos ecopontos, né? Eu gostaria de saber como é que está esse projeto, se ainda está funcionando da forma como foi no início, né? E a importância desses ecopontos aí para a cidade de Mauá. Rogério? Rogério? Oi, desculpa, eu não peguei o finalzinho da fala dele. Oi? Sobre os ecopontos, Rogério, como é que está esse projeto, os ecopontos? A minha maneira de ver, né,
era um projeto bem importante assim, para a cidade, né? As pessoas realmente levavam lá seus descartes de toda a natureza. Eu gostaria de saber como é que está, se fecharam, se ainda está tendo um bom funcionamento, né, dos ecopontos aí na cidade de Mauá. Não, então, a questão dos ecopontos, a gente acha fundamental, lógico, né? Nós tivemos um ápice de 11 ecopontos e depois, devido a alguns problemas, isso nós temos hoje um ecoponto no Lisboa, um no Itapeva, 2 no Zaira, um aqui na Papa João 23, são 6 ecopontos que nós temos hoje. Então, assim, há na nossa programação, no nosso programa de governo, há uma linha, e o Marcelo tem falado muito disso, prefeito, da gente, até ao longo do governo, a gente conseguia voltar a ter uma quantidade de ecopontos que atenda minimamente as nossas regiões de planejamento que está no nosso plano diretor, que são 14. Então, qual que é a dificuldade, né? Esses últimos anos, a cidade sofreu muito com a ocupação desordenada, né? As ocupações, a gente perdeu muita área. Então, a gente tem buscado áreas para ampliar esses 6 para 11, 12 ecopontos, é a nossa meta, né? Agora, a gente tem buscado área, porque tem áreas que tem problema de risco, tem áreas com APP, né, com nascentes, assim, a cidade hoje tem uma dificuldade real mesmo de território físico para implantação de novos ecopontos, mas a SSU, que responde mais diretamente por essa questão, porque lá tem o Departamento de Resíduos Sólidos, a gente está com bastante áreas de levantamento para ampliar, mas a gente entende que é fundamental a manutenção e ampliação de mais ecopontos, que é para esse pequeno gerador de resíduos, né? A pessoa derruba uma parede em casa, não consegue pagar uma caçamba, né? Para uma quantidade aí de 50 metros cúbicos de resíduo sólido, a gente está trabalhando, cara, a gente vai ampliar bastante nesse sentido. Os estudos estão bem avançados nesse quesito. Mas temos 6 ecopontos em funcionamento. Mais alguma pergunta? Obrigado, Rogério. Eu queria saber também sobre a questão do município receber os dejetos de Santo André e de outras cidades do ABC. Isso acontece ainda ou não há mais essa prática, Rogério? Olha, na verdade, o aterro Lara, ele é ainda de forma, existe lei nesse sentido, né, que recebe. Nós recebemos, verdade, não sei se é 8, 10 municípios, né, alguns da Baixada, inclusive, né, em parte porque a região do Grande ABC, ela não tem mais área, vamos dizer assim, para aterro aprovado pela CETESB. O que está em discussão, que é polêmico, que ainda não veio para nós esse debate, é a incineração, né, que teoricamente resolve uma parte dessa situação, mas que também traz uma outra discussão. É um tema emblemático que a gente precisava fazer uma discussão maior nesse sentido, né, do ponto de vista para onde estamos caminhando. Mas hoje ainda a realidade nossa é essa mesma. Um conjunto de 8, 10 cidades, eles destinam para o aterro da Lara esses resíduos, né? Isso pode vir a se transformar nessa discussão da incineração. Existe projeto, autorização prévia da CETES nesse sentido, mas esse debate ainda não chegou de forma no governo. O seu áudio está desligado, Rogério. Oi, você chegou... Eu acho que caiu o sinal, né? Não, é só o áudio dele que está desligado. Oi, voltou? Voltou. Sim, a gente está ouvindo agora. Eu não sei se você chegou a ouvir o que eu disse.
Oi. Olha, eu arrisco Alô? dizer, Rogério, eu não sou um técnico, mas eu arrisco dizer que se você estiver em movimento, está cortando o áudio. Se puder parar um pouco e ver se volta aí, por gentileza. Ô, Agora sim, pode falar. não, eu não sei se você chegou a ouvir o que eu falei que essa é uma realidade que existe ainda em Mauá e que há uma discussão da incineração com aprovação na CETESB de licença prévia para se transformar numa usina de energia, vamos dizer assim, né? Então, ouvi sim, Rogério. Ouvi sim essa parte aí, consegui ouvir. E, sobretudo, o que você também afirmou aí, que são 10 municípios, salvo engano, né? Que mais ou menos isso, 10 destina municípios, todo o seu resíduo a 10 municípios, né? Destina todo o seu resíduo sólido aí para a cidade de Mauá, né? Eu acredito que essa discussão, você que é da Secretaria de Resíduos Sólidos, né? Poderia ser levado aí ao prefeito, a quem poderia estar tomando uma iniciativa para discutir, inclusive com esses 10 municípios, né? Me parece uma quantidade muito grande de resíduos sólidos aí, apenas para o município de Mauá, né? É claro que você apontou aí a questão da CETESB, está possibilitando outro aterro sanitário em outros municípios, mas seria uma questão aí para que os outros municípios estivessem resolvendo também, né? Me parece que é muito desigual só a Mauá receber uma quantidade tão grande, né, de dejetos, tá? Mas isso eu só acho, né? Também não sou um especialista, é um apontamento apenas. Obrigado aí pelo esclarecimento. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Eu vou fazer a minha pergunta para a professora Sandra. Ô, Carlos, Carlos. Oi, Carlos. Sim. Não, só para dizer que eu tenho acordo com essa discussão, eu acho que é um debate nessa questão do aterro, que a cidade ela precisa começar a fazer mesmo, porque ela é muito histórica e ela hoje tem essa deficiência, inclusive, de áreas úteis hoje para ampliação e novos aterros sanitários, né? E que a legislação ela trabalha com a renovação energética, que esse é o debate que eu vou ter que fazer para encontrar soluções que realmente não é justo que Mauá receba toda essa carga sem receber contrapartida. Então, esse é um debate que nós vamos ter que fazer brevemente. Legal. Antes de eu fazer a pergunta para a professora Sandra, uma curiosidade minha. A incineração desse resíduo, qual o impacto dele no meio ambiente? Acho que ele está sem sinal. Então vamos à pergunta, Você falou professora. Para mim, é para mim ou para a Sandra? Você, Rogério. Qual que é o impacto da incineração no meio ambiente? É uma curiosidade minha. Olha, essa questão do impacto, ela tem muitas controvérsias. Teve uma audiência pública no Teatro Municipal, eu não participei, eu li as atas e, assim, logicamente, os investidores defendem essa teoria de que não há impacto, né, mas muitos técnicos ambientalistas defendem que há impacto, né, com relação ao que é jogado na atmosfera quando faz a queima dos resíduos, né? E isso existe muitas controvérsias, um debate muito profundo que eu não tenho um pleno domínio dele, né? Eu acabo, como pessoa, que não como poder público, tendo uma opinião pessoal de que eu acho que a reciclagem é o que nós temos que apostar efetivamente, né? Agora, na verdade,
existe muitos estudos nesse sentido, né, de que o que se exala da queima dos resíduos, eles podem causar problemas à saúde pública, né? Agora, é um debate muito complexo, porque há uma tecnologia muito avançada nesse sentido, e há defensores, como há também críticos em relação ao que de fato é isso, né? Por isso que eu acho que é um tema que tem que ter um debate específico e trazer pessoas com essa capacidade, com esse estudo para fazer esse debate. Lógico que a incineração ela é melhor do que o aterro, sim, porque ela vai produzir energia, né? E agora você tem hoje também no mercado tecnológico muitas outras formas de produzir energia sem a queima. Então é um debate que eu aconselho a gente fazer um dia só a respeito disso com pessoas que estão num grau de envolvimento muito maior nesse sentido. Tá ótimo, Rogério. Obrigado pela resposta e matar minha curiosidade, tá bom? Muito obrigado. Professora Sandra, eu queria saber o seguinte, no tocante ao Tamanduateí, né? Você tem lá a nascente, a quantos metros ou a quantos quilômetros começa o processo de poluição e o que causa essa poluição no rio? Lá no início, lá da nascente, sei lá, 100 metros, 200, 1 quilômetro, não sei. Eu não sei se eu também tenho todos esses dados para te dar, né? Mas coisas que eu sei, né? Antigamente que eu digo, acho que é uns 6 anos atrás, depois o Rogério pode me corrigir aí, né? O primeiro contribuinte lá do Tamanduateí era o Água Espraiada. Você conhece bem o local lá, Carlos? Assim que sai o Tamanduateí sai de dentro da gruta, já vem um contribuinte. Aquele contribuinte, ele não recebe mais esgoto, né? O que o pessoal, já fiz essa pergunta para o pessoal da BRK, né? A gente vê, 87% do esgoto foi retirado, e por que a gente ainda vê o esgoto dentro do rio? Se a gente for fazer análise, a gente vê a presença dos coliformes, né? O que eles comentam é que tem lugares, né, que fica muito difícil fazer a retirada ou afastamento desse esgoto, tá? Então, onde seriam esses lugares? A gente teria que perguntar para os engenheiros, né? E tem o grande problema também das pessoas, né? Que o Rogério está insistindo tanto de falar da questão da importância, de se falar da coleta seletiva, né? Não só com as crianças, com os alunos, mas também com os munícipes, né? Porque, por exemplo, o Tabuão, eu já fui uma vez com o pessoal do Cora, nós fomos no Tabuão, e tinha até o Agostinho. Só que nós fomos um pouquinho mais à frente, lá no Tabuão também, na Jusante, foi retirado todo o esgoto, que é ali perto do Guapituba, né? Agora, quando você vai um pouquinho à frente, você vê a questão do lixo. Então, retirando todo o esgoto, ainda a gente vai ter o problema da população não tomando cuidado, não vendo ainda o rio como um rio, né? Vendo ainda como um esgoto a céu aberto, né? Não sei se eu te respondo, tá? Carlos, quero fazer uma pergunta, Deuclésio. Fique à vontade. A minha pergunta eu acho que pode ser respondida tanto quanto pela Sandra, como pelo Rogério, ou talvez até mesmo para os dois, ou um complementando o outro. O que significaria para o Tamanduateí a retirada de todo o esgoto dele, da cidade de Mauá? Isso eu estou falando em termos de volume de água. Olha, eu não vou responder aí por mim, tá? Eu já vi uma especialista falando que, é claro, vai ser uma redução bem grande do volume, né? Mas em termos, né? Entre ter um pouquinho só de água e ter água com esgoto, é melhor um pouquinho de água, né? A tendência, é claro, só quando tem uma chuva muito forte, né? Mas a tendência, claro, vai ser reduzir, né? Não sei se é isso, Deuclésio, que você está perguntando, tá? Uhum, Por quê? Então.
Só ainda nós tínhamos, eu não sei se o Rogério tem esses dados, mas Mauá tinha mais de 400 nascentes, né? E quanto nós temos de nascentes hoje, né? Quantas nascentes deixaram de existir, né? Então, eu acho que essa fala dessa especialista acho que foi em 2003, 2004, quando se começou a falar da retirada do esgoto, tá? Então, é claro, vai ter a redução. Agora, o que acontece por enquanto, né? É feito o tratamento do esgoto ali em Capuava, e a água que é tratada, ela volta para o rio, tá? A empresa ainda não tem como usar essa água como água de reuso, tá? Então, depois de Capuava, essa água, ela retorna ao rio, né? Mas o que vem antes, é claro, existe uma redução do volume mesmo. Aí, se o Rogério quiser complementar, melhorar aí, né, a minha resposta. A pergunta ela é muito importante porque ela vem de encontro, Leocrécio, com um projeto que nós estamos desenvolvendo para tentar recursos do FEIDRO, que é o Fundo de Recursos Hídricos, do Comitê de Bacias do Alto Tietê, no sentido da gente precisar isso mesmo, né? Porque o projeto Sanear começou em Mauá, ele trabalhou com a lógica de fazer toda a retirada do esgoto, né? E hoje avançou bastante. Os problemas que existem é porque você tem muito fundo de vale e ainda não consegue fazer a captação e urbanização de todo o processo, né? Tem muitos trechos já despoluídos. Esse trecho mesmo aqui, que margeia o Zaíra, que vem lá da gruta, que vem até aqui a Santa Cecília, ele já está bem despoluído mesmo. Agora você tem trechos que são de fundo de vale, que vem para dentro dos afluentes, né, e acaba vindo para o rio. Agora, esse levantamento mais preciso, a gente não tem um corpo técnico humano, né, para precisar o volume, se quando despoluir, quanto que vai aumentar o volume de água descontaminada do rio, né? A gente pensa num projeto nesse sentido que é muito interessante, inclusive, ao mesmo tempo, a gente fazer um levantamento dos últimos 10 anos de quantas nascentes efetivamente nós temos hoje, né? Então, essa resposta ela fica no vazio mesmo, mas ela já está na nossa meta, um projeto nesse sentido mesmo, de ter um recurso para todo esse levantamento de quanto que isso vai aumentar, né, na vazão do rio, e o quanto que a gente também tem hoje de nascente, inclusive onde for possível, com esse levantamento, o projeto também contemplar plantio, né, de mata nativa nas margens dessas minas, desses córregos, né? Então, é um desafio muito grande. A pergunta é interessante e está aí como um desafio mesmo para a gente. Então, Rogério e Sandra, por essa lógica, nós poderíamos trabalhar com a perspectiva de que, pelo menos nos meses de seca, meses de verão, a possibilidade de termos um leito seco de rio? Não entendi. Não entendi a pergunta. Como que é? Com o fechamento, com a perda de uma quantidade enorme de nascentes, com a retirada do esgoto do leito, nós poderíamos trabalhar com a perspectiva, com a ideia de que, por exemplo, nos meses de verão, de pouca chuva, pouco volume de chuva, nós termos, ao longo de meses, um leito seco de rio no futuro? Olha, sim, lógico, né? Isso acontece hoje já em muita parte do mundo, né? Por isso da nossa preocupação de ações de plantio, como fizemos aqui na Avenida Glauber Rocha, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós plantamos ali, pessoal da educação ambiental, bem à margem do rio, 50 mudas com os escoteiros, inclusive. Então, é lógico que a gente não quer que isso aconteça, mas é lógico que a gente não tiver cuidado, a gente pode chegar a esse ponto, né? Porque veja bem que a questão ambiental está muito linkada com a questão de moradia, né? Mauá sofreu nos últimos anos
uma agressividade muito grande com relação à ocupação, inclusive muitas em área de APM, área de proteção ao manancial, e em APPs também. Então, a gente teve uma perda ambiental muito grande, né? Estamos tentando recuperar, controlamos, né? Seguramos a onda de ocupações irregulares com muita força. É extremamente complicado, porque isso tem relação muito pesada, inclusive com crime organizado. Não é nada demais falar isso aqui, de ocupações muito selvagens e tal. Então, tudo isso soma, né? Agora, a gente não quer que isso aconteça, por isso que nós seguramos isso, estamos tentando encontrar meios com as leis, com a legislação que existem de regularização e de preservação e de recuperação também com plantios, né? Por isso que nós plantamos já mais de 2.500 aves para ir suprindo e não chegar nessa fatalidade que tu colocou aí, disso acontecer, né? Por isso da preocupação de ter um projeto também que crie um diagnóstico e que a gente possa, envolvendo a comunidade, né? Envolvendo a comunidade, inclusive, para essa particularidade, né? De que essas minas que estão preservadas, esses afluentes, eles continuem. Então, é um trabalho árduo a todo momento, porque a cultura da supressão irregular, a cultura da ocupação, às vezes as pessoas vão ocupar e já que vai ocupar, não olha se ali tem uma nascente, se ali tem um córrego, e tem muitas situações, né? Mas espero que a gente não chegue a esse ponto aí, não. Eu vou encerrar o seminário. Eu queria agradecer à professora Sandra Quinquio, tá? Pela palestra excelente. Obrigado. E vamos falar aí sobre as bacias dos rios. Põe na sua agenda aí. A gente já coloca a pergunta do Deoclésio também na agenda, né? São todas, eu acho que tudo isso que foi levantado hoje, né? São coisas que a gente conversou bastante, a gente tem que voltar a conversar, ouvir, né? Especialistas, né? Não é o meu caso, eu não sou especialista nesse assunto, né? Mas eu acho que a gente tem que estar ouvindo novamente os especialistas, né? Aprendendo mais, né? Para poder passar tudo isso depois também para os munícipes, para os alunos, né? E eu, novamente, muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Foi um prazer. Rogério Santana, eu queria te agradecer, tá? E se você aí para frente marcar essa discussão sobre a questão da incineração, você fale com a gente para a gente fazer uma matéria com você, tá bom? E agradeço muito a sua fala, foi muito esclarecedora, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que nos ouviram, obrigado pelo espaço e vamos, sim, dialogar mais. É sempre produtivo e enriquecedor, né? Gera mais conhecimento. Obrigado. Isso. Eu queria agradecer aos professores, à gestão, à secretaria, tá? Em nome do PE Unesco, em nome da Escola Cora Coralina. E a todos os professores, obrigado e boa tarde.